Já no caso da doutora Eliane, começa aí a parte de restauração do atleta, né? Para você é mais difícil lesões de atleta ou de pessoas normais, pessoas comuns? Vamos lá. Primeiramente, hoje em dia, a fisioterapia ela não é mais voltada apenas para a recuperação. Ela é voltada também para a prevenção de fraturas, prevenção de torções, prevenção como um todo no corpo do atleta ou de qualquer outra pessoa. Então, eu encaro muito meu paciente dessa maneira. Porque, assim, se a gente for apenas tratar a lesão desse paciente, é um paciente que ele vai voltar com outra lesão. Você tá entendendo? Porque hoje, dentro do esporte, tem muito isso. O esporte, no geral, ele causa lesões. E a gente já espera que o paciente que venha de qualquer esporte que seja, ele já venha lesionado. Porém, quando a gente começa a trabalhar a prevenção dessa lesão, a gente tem um rendimento melhor para o atleta, a gente consegue um condicionamento melhor para esse atleta e a gente tem resultados favoráveis como um todo. E a gente, além de evitar lesões, ou se é uma lesão que ela tem um grau mais elevado, a gente consegue reduzir. Você tá entendendo? Mas, voltando para a tua pergunta, que eu queria abranger essa parte, porque é uma área é uma parte da fisioterapia que as pessoas ainda não veem dessa maneira. Geralmente, puxando sardinha, né, pro meu lado. Geralmente o pessoal, ele já chega dentro da fisioterapia lesionado. E eu gosto sempre de dizer aos meus pacientes, e até aos que não são meus pacientes, mas que praticam alguma atividade física ou que sentem algum desconforto, que procure a fisioterapia antes de se lesionar. Porque quando você procura a fisioterapia antes de se lesionar, a possibilidade que você venha a se lesionar reduz. E reduz bastante. Bem como, novamente falando, o rendimento do atleta é outro. Um atleta que ele consegue fazer dentro da fisioterapia, por exemplo, se é um, quando chega para mim, né? Um atleta que ele tem déficit em determinada musculatura e a gente consegue fortalecer aquela musculatura, o rendimento que ele vai ter é outro, totalmente diferente. Mas se eu acho melhor tratar um atleta ou uma pessoa normal, a gente tem que partir do pressuposto que se a pessoa normal, apesar de não ser atleta, mas faz a fisioterapia muito direitinho, entende? Se é uma pessoa que leva muito a sério todo o tratamento, se é uma pessoa que vai fazer em casa o que a gente pede, porque a fisioterapia não é apenas gente do Ela consultório. respeita mais o tratamento. Porque tem isso, né? Dentro da fisioterapia, o paciente como um todo é uma pessoa. Então, tem pessoas que vão aderir ao tratamento de uma maneira bem específica, feita uma receitinha de bolo, que o que você disser ele vai fazer. E eu tenho pacientes que não. E isso está dentro dos atletas e também dos pacientes convencionais, que são os pacientes que chegam com uma hérnia de disco, por conta que trabalha costurando há muito tempo. Você está entendendo? Então, assim, se eu falar para você que eu acho mais fácil atender um atleta, eu vou estar restringindo muito. Então, eu gosto de dizer que eu acho mais fácil tratar o paciente que faz o que eu, como fisioterapeuta, proponho, eu, como fisioterapeuta, peço, entendeu? Para o paciente que vai de forma correta para as sessões, para o paciente que não se limita apenas às sessões, o paciente que busca conhecimento, o paciente que o que eu peço para fazer em casa, ele faz em casa, o paciente que eu digo, olha, você hoje está liberado da fisioterapia, mas você tem que treinar. Porque isso acontece com muita frequência. E aquele paciente vai treinar e não volta nunca mais para fisioterapia. Olha, não tem nada melhor para mim que um paciente que ele termina as sessões, diz que não está sentindo dor e não volta mais para mim. Eu adoro. Eu tenho isso. Meus pacientes, eu tô com uma paciente, né, que eu não vou citar nomes, é claro, mas eu tô com uma paciente de fratura de fêmur. Ela fraturou os dois fêmurs. Abençoada de Jesus. E é uma paciente que ela chega pra mim e fala, Jaine, o pessoal diz, tu já tá andando, e ela tá andando sem muleta. Eu acredito que ela tá mais ou menos 60, 80 dias da cirurgia, mais ou menos isso. E ela chega pra mim e fala, Jaine, o pessoal olha pra mim e fala, tu já tá andando sem muleta? Eu faço, claro. Você queria estar como? Meu amor, dê licença. Mas assim, pra falar, eu gosto de pacientes que fazem o que é proposto e que tratam de fato a lesão ou a dor ou o desconforto que estiver sentindo e não volta para mim. Não que eu não goste dos meus pacientes, muito pelo contrário, mas o paciente que ele está sempre dentro da fisioterapia é um paciente que ele não está fazendo a fisioterapia da maneira como deve ser feita. Entendeu? É claro que tem suas exceções. Por exemplo, um paciente, a gente não pode generalizar. Um paciente com hérnia de disco, eu falo muito de hérnia porque acontece muito dentro da cidade. É uma cidade que o pessoal trabalha demais, é exaustivo, não tem tempo de descanso. Então, a maioria dos pacientes chega tudo com algum desconforto na coluna. São pacientes que eles vão voltar para a fisioterapia
uma vez ou outra, mas quanto mais a gente conseguir limitar esse tempo da fisioterapia, melhor, porque você devolve qualidade de vida para esse paciente. Um paciente que ele está toda semana dentro da fisioterapia, toda semana, e não tem alta nunca, é um paciente que ele não está fazendo uma atividade física como deveria, é um paciente que ele não faz uma caminhada, é um paciente que ele ainda não conseguiu perder o peso que deveria. Entendeu? Então, assim, eu não posso restringir o que eu acho mais fácil de tratar, se é um paciente que é atleta ou um paciente que não é. Porque eu tenho pacientes que não são atletas que fazem ao pé da letra tudo que eu falo. E eu tenho pacientes que são atletas Não faz. que não fazem. Você tá entendendo? Então, assim, não dá pra generalizar.